Se você somar 26 dias trabalhados, aí já é um gasto muito grande, né? A gente não recebe bem. É a pior situação, entendeu? Você vai sentir o impacto disso? Muito, muito, muito. No dia a dia pode ser pouco, né? Mas com 1 mês, 2 meses, se a gente for ver mesmo o valor, cara, é um absurdo, hein? Parece pouco, mas quando você pega todo dia é muito, né? A gente ainda nem completou a primeira quinzena de janeiro de 2025. Mas em 7 capitais e em outras cidades, a população já sente um peso a mais no bolso. Não tem jeito, quem quer andar de transporte público aqui na capital paulista tem que pagar mais caro para trem, metrô, ônibus. R$5, é isso. Aumentou 60 centavos, de R$4,40 para R$5. Passagem também vai subir no Rio de Janeiro, chegando a R$ 4,70. Passageiros estão pagando 50 centavos a mais por viagem nos ônibus de Belo Horizonte. Florianópolis tem o maior aumento, passou de R$ 6,00 para R$ 6,90, uma alta de 15%. Aumento da tarifa do transporte público aqui em Salvador. O último reajuste foi em 2023, quando a tarifa custava R$ 5,20. A partir de hoje, R$ 5,60. No Recife, o aumento deve ser de 18 centavos. Sai de R$ 4,10 e aí vai para R$ 4,30. E entre as justificativas das prefeituras, pontos em comum. A redução do número de passageiros pagantes, a alta do preço do diesel e os investimentos feitos para melhoria dos transportes. O problema é que, para os usuários, a qualidade do serviço não acompanha a alta dos preços. Assim, deixa a desejar, né? Porque a fila fica enorme, os ônibus terminam demorando para sair, aí você pega o ônibus lotado, um calor, termina a gente passando mal dentro de ônibus, né? O transporte nunca melhora, né? Tá sempre lotado. E aí achamos um absurdo, né? Tem trem que nem janela tem. Melhoria nenhuma. Continua a mesma coisa. Trens, ônibus lotados, com atrasos. Dentro desses ônibus tem até baratinha. O ar-condicionado não funciona. Dentro do ônibus chove, enquanto aqui fora tá sol. Não vale a pena esse aumento. Não é compatível, né? Porque assim, o ônibus vive lotado, né? Vive lotado, todo dia tem pessoas em pé e é bem complicado mesmo. Enquanto isso, na contramão do aumento, algumas cidades implementam a tarifa zero. Maricá, na região metropolitana do Rio, 60 quilômetros da capital aproximadamente, uma experiência inovadora no transporte público. Maricá é a primeira cidade com mais de 100 mil habitantes no Brasil a estabelecer a tarifa zero em todos os ônibus. Todos os ônibus municipais são públicos e os passageiros não pagam um centavo de passagem. Isso é todo dia. Notícia boa para os moradores de Caucaia. Quem precisa do transporte coletivo não paga passagem. A estimativa da Prefeitura de Caucaia é que cerca de 740 mil passageiros utilizem o serviço por mês. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a alta das tarifas de ônibus. Um episódio para entender os impactos do aumento das passagens, principalmente para os mais pobres, e por que um sistema tão caro não entrega serviço de qualidade. Eu converso com Léo Arcoverde, repórter da Globo News, e com Roberto Andrés, urbanista, professor da UFMG e autor do livro A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. Terça-feira, 7 de janeiro. Léo, em geral a gente vê ano de eleição, os candidatos a prefeito muito contidos em relação ao aumento de tarifa, eles não querem nem falar a respeito ou tergiversam, às vezes até dizem que não vão dar aumento, mas aí passa o período da eleição e vem a surpresa. O que acontece? Qual é o mecanismo? Por que esse momento é normalmente escolhido para anunciar os reajustes das tarifas de transporte público? Exatamente isso que acontece, Natuza. Quando são questionados durante a campanha, quando muito desconversam, né, tergiversam, não, vou tentar manter, e desconversam e tal, e vão para lá. E o que acontece sempre é o seguinte, é que o aumento das tarifas... Posso partir do exemplo da cidade de São Paulo, mas isso vale para outros municípios, até porque a gente está falando aí em 2025 com 7 capitais com aumento de tarifa. Belo Horizonte, Natal, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Na Grande São Paulo, mais de 10 cidades com aumento de tarifa a partir de hoje, que a gente está gravando aqui.
6 de janeiro. O aumento médio foi de 4%, mas dependendo da distância, esse reajuste foi maior do que isso. Porque, por exemplo, o valor da passagem de ônibus subiu de R$ 4,40 para R$ 5,00, o valor da passagem de trem de metrô de R$ 5,00 para R$ 5,20. Para quem faz a integração, para você ter uma ideia, ficou R$ 8,90, o que significa que para ir e para voltar a pessoa paga quase R$ 18,00. E o que é que acontece? Por exemplo, São Paulo, a lei orgânica do município determina que sempre que vai ter aumento de tarifa, o prefeito tem que comunicar à Câmara Municipal, com 5 dias úteis de antecedência, o novo valor da tarifa. Eles aumentam sempre primeiro dia de janeiro, que é o primeiro dia útil, digamos, né? Então agora caiu o dia 6 de janeiro, mas é sempre ali no primeiro dia, os primeiros dias de janeiro. Como aqui em São Paulo a lei diz que tem que ser informada o prefeito que determina por decreto o aumento da tarifa, porque é um ato do executivo. Ele tem que informar o legislativo com 5 dias úteis antes de entrar em vigor o novo valor. O que é que acontece? O que significam 5 dias úteis? Vai ser sempre determinado ali, quase que sempre, entre o Natal e o Ano Novo. Aí é onde entra a grande surpresa para o munícipe, para o cidadão, o que acaba sendo isso que acontece. Então, não se fala nada numa campanha política. Quando ele é questionado, o então candidato, antes de ganhar a eleição, logicamente, ele desconversa. Aí, ali entre o Natal e o Ano Novo, ele informa o legislativo que a tarifa vai subir. E aí as pessoas sabem que tem uma nova tarifa em vigor a partir ali do comecinho de janeiro. Então, o que acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, muita gente estava fora de São Paulo, como acontece muito. Muita gente quem foi se informar, acabou sabendo pela televisão, pelo jornal, pelo rádio, que a tarifa vai ter uma tarifa mais cara a partir da semana seguinte. Agora, é interessante a gente informar para quem nos acompanha aqui o que compõe a tarifa de ônibus, Léo, porque muita gente não sabe. E também o que as prefeituras alegam para subir o preço da tarifa. O prefeito Ricardo Nunes foi para mim que ele falou que a alta do dólar, isso foi em 18 de dezembro, iria impactar o valor da tarifa, né? Quando ainda não tinha determinado aumento. Faz sentido isso? Ele disse que sim, muitos especialistas dizem que sim, viu, Natuza? Porque um dos componentes ali do custo do transporte que chama é o valor do diesel. E o diesel ele tem ali o seu valor determinado. Claro que tem a questão da Petrobras, que é o valor que está ali por trás do valor do diesel, mas tem sim uma questão da cotação do dólar impactar o valor do combustível. Isso é verdade. Então, mas o que é a tarifa? Respondendo para você objetivamente, a tarifa é uma das duas receitas principais do chamado custo do transporte. Aqui em São Paulo, isso está hoje na casa dos 11 bilhões de reais ano, o custo do transporte. O que é isso? É quanto custa ter mais de 13 mil ônibus circulando diariamente para transportar mais de 6 milhões de pessoas por dia útil. Custa quanto? 11 bilhões de reais por ano é o valor atual, segundo a prefeitura. Quem paga essa conta? São duas receitas. Uma delas é a tarifa, uma das duas receitas principais. A outra é o subsídio. Tarifa, o que é? Ou o passageiro paga do bolso dele, ali no bilhete único, ou o empregador dele paga ali por meio do Vale Transporte, que também é o bilhete único. Então, essa é uma parte do custo. O outro qual é? O subsídio. E o subsídio é o que é? Todo mundo paga. Aqui em São Paulo, todo mundo paga, pagando seus impostos, que aqui vai ser o quê? O ISS, o IPTU, taxas e multas. Deixa eu só ver se eu entendi. Tem duas entradas de dinheiro para bancar a tarifa. Uma entrada é a individual, seja pela pessoa que paga lá a sua passagem, seja pela empresa que dá o Vale Transporte para o seu funcionário, e a outra é o poder público que paga. Sai do caixa da prefeitura uma grana grande para dar para as empresas de ônibus um subsídio. Empresas de ônibus, rodem aqui que eu vou lhe ajudar com uma quantia mensal ou anual. E esse dinheiro todos nós pagamos. Exato. E para você ter ideia, Natuza, só contando um pouquinho da história. Quando em 2013 tivemos as jornadas de junho, e São Paulo, não por 20 centavos ou por 20 centavos, todo mundo foi para as ruas, e todo mundo fez aquele protesto todo, e várias outras capitais copiaram e virou um fenômeno ali nacional. A gente tinha ali naquela época, foi quando eu comecei a cobrir bastante a questão da tarifa a partir daqui de São Paulo. Eu até fui olhar os dados para me preparar aqui para conversar com vocês aqui no assunto. Em 2013, o subsídio, que é esse dinheiro que todo mundo paga e a prefeitura repassa às empresas, era de 1 bilhão e 200 milhões de reais ano.
Este ano, a Câmara aprovou para 2025 um subsídio de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Para você ter ideia de como isso cresceu ao longo do tempo, e é uma conta importante desse serviço, que é muito caro, que é o que a Prefeitura se agarra para dizer que aumentou o valor da tarifa para este ano, mas é sempre aquela discussão que envolve um serviço muito caro, um serviço péssimo para muita gente que depende do transporte público e reclama com razão, e, fundamentalmente, um contrato que não tem transparência nenhuma para o grande público, porque não tem como saber. Até a SP-Trans, que é a empresa municipal de transporte, Natuza, hoje eles disponibilizam muitas informações no próprio site, mas é informação para iniciada, é informação para quem conhece o setor. Então, se a pessoa colocar, por exemplo, a palavra subsídio lá na planilha, não vai achar, porque na planilha se chama compensações tarifárias. Isso é só um exemplo de quão difícil é você se debruçar sobre um contrato como esse. E de lá para cá, de 2013, que é esse corte histórico que você faz, houve uma explosão de aumento de passageiros, que se você for contar a inflação, eu não consigo chegar a um valor tão alto nesse período todo. Houve alguma coisa que justificasse esse aumento de 1 bilhão para 6 bilhões? Não houve, e essa evolução do subsídio é justamente para cobrir, nos anos mais recentes, a opção política de quem estava no cargo da Prefeitura de congelar a tarifa. Aí eu vou pular para 2020, porque o argumento do prefeito Ricardo Nunes e de outros prefeitos é: eu não consigo segurar mais a tarifa porque o subsídio vai explodir, já está muito. 6 bilhões ao ano, eu vou ter que tirar da saúde, da educação, da segurança e da habitação para dar dinheiro para o transporte. Nós vamos ter que negociar o subsídio dos trabalhadores do transporte coletivo e é necessário, como todo o Brasil está fazendo, o aumento da tarifa do ônibus. Isso é a correção que nós vamos ter que fazer. Obviamente, é um ano que a gente tem aí uma expectativa não boa com relação à economia do país, aumento do dólar e a inflação passando da meta, então preocupa, mas a gente vai estar durante todo o ano segurando, por mais que tenha algum tipo de interferência econômica, mas nós vamos durante todo o ano segurar a tarifa no valor que a gente colocou de R$5. E aí, qual que é a crítica que se faz a isso? Mas espera aí, o congelamento de 2020 para cá, na pandemia, inclusive quando teve eleição também, foi sua. Ou, no caso, Ricardo Nunes, do então candidato e que acabou vencendo o prefeito Bruno Covas. Vários desses prefeitos que congelaram a tarifa, não só em São Paulo, mas Brasil afora, faturaram politicamente a partir desse congelamento. E agora que se congelaram por vários anos, estão dando aumentos e dizendo o seguinte: não, mas eu não estou corrigindo a inflação do período, está bem mais baixa a inflação do período. Só que tem essa questão que está por trás, né? Sim, mas você segurou lá atrás, venceu a eleição lá atrás e agora está dando, em muitos casos, como em São Paulo, se pegar, é verdade que é um aumento de 2020 para cá abaixo da inflação do período, mas é um aumento, se a gente pegar de um ano para cá, bem acima do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, de um ano que está abaixo de 5%. Só para entender a conta, você disse que o gasto com transporte é de 11 bi, é isso? O custo do transporte, o total, hoje está em torno de 11 bilhões ao ano na cidade de São Paulo. E o subsídio está em torno de 6. Então, a gente tem aí o resto de tarifa. O 11 é o quanto o sistema custa. Isso vai entrar para a empresa de transportes, que aqui em São Paulo é um serviço concedido à iniciativa privada. São empresas que prestam serviço para a prefeitura. E o que são 11 bilhões? 11 bilhões são o diesel, que faz esses ônibus rodarem, os salários de motoristas. Em São Paulo tem cobradores ou trocadores ainda, então o salário desse pessoal todo, o custo com as garagens, que também são das empresas, o custo com os profissionais, o serviço como um todo dá esses 11 bilhões. O sistema de transporte é feito por empresas privadas. Esse serviço custa isso, 11 bilhões. Quem paga a conta? 2 pessoas. Eu, você e todo mundo empregador via tarifa, isso dá quanto? Menos da metade. E o resto? Subsídio, pouco mais da metade. É um ótimo negócio. Ainda mais um contrato sem transparência, ainda mais um contrato que a correção é feita com a planilha que a prefeitura faz por meio de um processo como esse que a gente acompanha. Então é complicado, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, o aumento da tarifa afeta todo mundo, especialmente aqueles que não podem pagar.
Tem histórias de pessoas que são muito pobres e que andam longas distâncias a pé porque elas não têm dinheiro para pagar a passagem de ônibus. Tem histórias, por exemplo, uma reportagem recente da revista Piauí que foi até uma cidadezinha em que a tarifa é zero, ela é totalmente bancada pela prefeitura, em que uma senhora conseguiu, depois de um tempo economizando a passagem de ônibus, que ela passou a não pagar, ela conseguiu construir um banheirinho na casa dela. Então, para quem precisa, é uma facada, né, Léo? Para quem precisa, agora eu vou até me estender um pouco, Natuza, eu considero até um ato de crueldade. Vou dizer por quê, partindo do exemplo aqui de São Paulo. O que é a vida do paulistano médio, um paulistano, um paulista aqui, né, uma pessoa daqui da cidade de São Paulo? Vamos pegar uma pessoa da grande São Paulo, né? Vamos dar um exemplo de Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba está com a tarifa, subiu também, né? Foi para R$6 a partir de hoje, uma cidade como Itaquaquecetuba. O cara trabalha em São Paulo ou a mulher trabalha em São Paulo. A tarifa da cidade dele subiu, ele pega um ônibus na cidade dele para ir para o trem, por exemplo. CPTM. Itaquaquecetuba tem trem. Ele vai pegar um trem, a tarifa subiu de 6 para 6,20 também a partir de hoje. E aqui em São Paulo ele completa o trajeto de alguma forma, às vezes até de um ônibus também. Em que pese haver o valor de integração, que tem um abatimento ou outro na tarifa, o fato é que ele está pegando a partir de hoje, esse trabalhador, essa trabalhadora, 2 aumentos diferentes. Na cidade dele, no trem, no metrô ou também no ônibus daqui. E a pessoa mais pobre, Natuza, qual que é o problema? Ela já está com o que a gente tem na condição atual do país, por exemplo, inflação de alimentos, já subindo acima da inflação oficial. Então, uma pessoa em que o poder de compra já está sendo corrido por outra situação que não tem a ver com transporte. O aumento da comida descolou do índice geral de inflação nos últimos meses. Enquanto o IPCA em um ano foi de 4,87%, o avanço dos preços de alimentos e bebidas supera os 7%. Não é raro. Essa pessoa não tem como se proteger de uma situação como essa da inflação de alimentos, ela come ou come. Muitas vezes o aluguel subiu, ela mora naquela casa ou mora, também não tem como se proteger. E para completar, a partir de hoje, essa pessoa paga um transporte mais caro. Então, para muita gente aqui em São Paulo, Grande São Paulo, esse exemplo que eu dei, é um aumento que pesa bastante no bolso. Eu até conversei com muitos economistas que entendem de inflação. O André Braz, por exemplo, da FGV, me falou, olha, Léo, ele falou o seguinte, no IPCA geral, a conta, o impacto não é tão grande, vai dar o quê? Em janeiro vai dar 0,01 ou 0,02 ali do IPCA. Não é tão expressivo. Só que o efeito disso é permanente. A tarifa em fevereiro ou março, ela não vai diminuir, ela vai continuar nesse valor. E para essa pessoa que compõe ali o orçamento dela, tarifa, aluguel, comida, é um negócio que pesa e pesa demais. Léo, te agradeço muito por você ter topado conversar com a gente aqui. Um bom trabalho para você. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um beijo, querida. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Roberto Andrés. Roberto, eu falava agora há pouco com o meu colega Léo Arcoverde sobre essa temporada que começou, né, do reajuste das tarifas de ônibus. E um drama se repete todos os anos, né? Passagem mais cara por um serviço que é ruim, por ônibus que são lotados, sem conforto, que não cumprem horário, a pessoa não consegue sequer se programar direito. Então, eu queria aproveitar a tua vinda aqui no assunto para tentar entender quais são os problemas do nosso modelo de financiamento do transporte público. Por que há tanta crítica a esse modelo? O modelo de financiamento do transporte público no Brasil e de gestão, ele nunca foi pensado como um serviço público essencial. Ele foi pensado muito mais como uma atividade de mercado. De modo que a gente sempre teve uma regulamentação fraca, né, um poder muito maior das empresas de ônibus do que da gestão pública. E, por fim, um financiamento baseado na tarifa. Isso aconteceu até a pandemia. Poucas cidades tinham subsídio até a pandemia. São Paulo tinha algum subsídio, Brasília tinha algum subsídio, mas a maioria das cidades financiava seu sistema de transporte apenas pelo pagamento da tarifa. Isso, Natuza, é fora da curva do que a gente vê das boas referências. Você vai pensar Paris, Barcelona, mesmo Buenos Aires, Santiago do Chile, diversas cidades na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, você vai ver que o sistema de transporte ele é financiado majoritariamente por subsídio público bem estruturado, com boa regulamentação, e a tarifa ela complementa.
Né? A gente então vem de uma outra história em que a tarifa financiou todo o sistema e que operou sempre muito a livre mercado. Quando acontece a pandemia, os usuários caem, né? O número de usuários cai muito rapidamente, então as empresas passam a demandar do poder público um subsídio. E aí a gente viu esses subsídios acontecendo aí nos últimos 2, 3 anos, chegando de forma muito rápida e muito mal planejada. Eu digo que hoje a gente tem uma etapa no Brasil que é uma etapa intermediária, a etapa do subsídio improvisado. Não é um subsídio bem estruturado, com bons critérios de aplicação, transparência, índices de qualidade sendo cobrado das empresas. Então a gente tem situações de muito subsídio, mas isso não está revertendo numa boa oferta. O fato é que a gente não tem uma política de transporte público estruturada no Brasil, pensada da perspectiva de melhoria para o usuário, de reduzir carros nas ruas, as pessoas se deslocarem mais e de melhorar a mobilidade urbana. A gente tem ainda uma atividade de mercado em que as empresas têm um poder muito grande e as prefeituras, os prefeitos, ficam ali julgando isso entre a economia e a política, tentando entrar nesse balanço. Agora eu queria entrar um pouco na composição desse gasto, porque gasta-se muito do ponto de vista público, sai do caixa, né, da administração municipal, portanto do bolso nosso, contribuinte, mas também o passageiro, que gasta muito. Então, olha, o subsídio para o transporte público atingiu 6,7, quase 7 bilhões de reais em 2024. Eu falava sobre isso com o Léo. Isso segundo a pesquisadora Úrsula Pérez, da USP, que normalmente conversa aqui com a gente do assunto. Isso é cerca de 5% do total do orçamento do município e equivale a 2,5 vezes o valor que se empenha na Secretaria de Habitação. Então, olha só que a gente está falando também de um recurso que é mal aplicado se comparado às outras áreas da administração pública. Por que o subsídio tão alto não é capaz de segurar o preço para o passageiro? Porque não tá funcionando, né? Paga-se muito pelo subsídio para as empresas, mas o passageiro continua vendo a passagem de ônibus subindo. A gente vive justamente essa fase do subsídio improvisado, com pouca transparência, e é difícil explicar mesmo. Eu tenho dificuldade de explicar porque a Prefeitura de São Paulo aumentou o subsídio de 5 bilhões em 2022 para 6,7 bilhões em 2023, que é o dado que você trouxe agora, sem que tivesse tido uma queda de passageiros. Porque não teve uma queda significativa de passageiros em São Paulo, ela ficou mais ou menos equilibrada. Tampouco uma melhoria de oferta. Então, o que justifica isso? A gente tem no Brasil, a gente falava, né, há alguns anos, naquela coisa de 2013, uma caixa preta dos sistemas de ônibus, mas a verdade é que esses sistemas seguem muito pouco transparentes. A fórmula utilizada para a remuneração das empresas, né, a remuneração ela poderia ser muito mais objetiva, ela podia ser baseada em quilômetro rodado do ônibus, rodou, não rodou, pagou, não pagou, estabelece um valor universal no país pelo quilômetro, com algumas especificidades variantes por cidade. Quer dizer, uma regulamentação que de fato permitisse que esse dinheiro gerasse benefício para a população. Mas o que a gente vê hoje é, dentro dessa caixa preta, esse dinheiro, esses bilhões estão entrando e eles não saem do outro lado como um serviço melhor. A Operação Fim da Linha é resultado de 5 anos de investigação. O Ministério Público Paulista disse que reuniu evidências de que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, estava infiltrada no transporte coletivo da maior cidade do país. A Transwolf da Zona Sul e a UpBus da Zona Leste transportam juntas cerca de 700 mil passageiros por dia. A Transwolf existe desde 2019, tem 1.100 veículos e opera em mais de 100 linhas em 9 terminais da Zona Sul. Recebeu 748 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo como remuneração pelo contrato de prestação de serviço. A UpBus, que está em operação há 10 anos, tem 138 veículos e opera em 13 linhas em 4 terminais da Zona Leste. Em 2023, recebeu 81 milhões de reais da Prefeitura. Infelizmente, as empresas de ônibus não são conhecidas por serem as mais idôneas, né, nem as mais republicanas do país. É um setor que se formou na ditadura e que adquiriu certos hábitos, assim, de ter um poder de persuasão, às vezes mais forte do que da regulamentação da Prefeitura. E hoje a gente tem situações graves, né? Uma investigação do Ministério Público de uma relação das empresas de ônibus de São Paulo, algumas empresas, com o crime organizado. Quando a gente viu CPIs em torno desse tema, aconteceu em Belo Horizonte há alguns anos, inclusive, minha cidade, mostrou-se uma série de irregularidades durante o processo de licitação, cartéis sendo formados, documentos fraudados.
Então, não é um setor, é claro que tudo precisa ser investigado e apurado com rigor, mas não é um setor conhecido pelas boas práticas né, de gestão, de transparência. E a gente, infelizmente, não tem nas prefeituras um avanço muito grande nesse sentido, uma capacidade de cobrar dessas empresas e de fazer uma gestão, né, que beneficie a população, ao final. Evidentemente, a gente toma cuidado de não generalizar, mas há fatos, né, ao longo dos anos, como você mesmo citou, da CPI ou de investigações, como no caso aqui de São Paulo, que acabaram vindo a público. Você tem acompanhado cidades que vão para um outro extremo, que é o extremo da tarifa zero. Quando eu estava me preparando para as sabatinas aqui do assunto, eu ouvi muita gente dizendo o seguinte: olha, se no modelo atual São Paulo migrasse, a cidade de São Paulo migrasse para a tarifa zero, o caixa municipal explodiria. Não teria dinheiro para segurança, não teria dinheiro para educação. Mas eu estou entendendo que os lugares em que se implantou a tarifa zero, se mudou a modelagem ou a modelagem é exatamente igual à de hoje, só que a prefeitura assume todo o gasto da gratuidade? Bom, São Paulo, com 6,7 bilhões, ano passado, possivelmente subsidiou 70% do custo do transporte, 60%, 70%, e está até próximo da tarifa zero, é curioso, assim, sem reduzir a tarifa e sem melhorar para a população. As cidades que implantaram tarifa zero, são cerca de 120 no Brasil hoje, elas têm tido resultados muito expressivos. Eu fui visitar Caucaia, no Ceará, que é a maior cidade no Brasil com essa política, uma cidade com 360 mil habitantes, que substituiu, em setembro de 2021, a tarifa cobrada pela gratuidade. A prefeitura passou a arcar com o sistema de ônibus e a contratar os ônibus no modelo mais racional, porque não faz sentido contabilizar quanto a empresa ganha baseado no número de passageiros, porque isso não interfere no custo da empresa. O que interfere no custo da empresa é quilômetro rodado, é motorista, óleo diesel, ônibus rodando, etc. Então, Caucaia paga as empresas pelo número de quilômetros rodados, como as outras cidades que implementam tarifa zero no Brasil fazem. Em Caucaia, Natuza, o número de usuários no transporte público saltou de 18 mil por dia útil para 90 mil por dia útil após a tarifa zero. Um aumento em 5 vezes. Então, assim, quem são essas pessoas que não se deslocavam e passaram a se deslocar? O que acontece quando uma pessoa sai da sua casa e não tem mais que pagar uma tarifa e a maioria da população brasileira é pobre, né? Em Caucaia, por exemplo, 40% da população ganha até meio salário mínimo. E essa pessoa pode ir no posto de saúde, pode ir na escola, pode levar o filho na escola, pode ir no centro fazer compras. A gente viu uma certa revolução mesmo. Pode levar à praia, né? Pode ir à praia. Isso acontecia em Caucaia, eu conheci pessoas que nunca tinham ido à praia, e é um município litorâneo, mas ele também tem um município muito extenso, que tem uma parte grande no sertão, então tem gente que nunca tinha ido à praia porque não tinha dinheiro para o transporte público. E muitas mulheres dentro dos ônibus, né, pessoas que fazem o trabalho do lar ou fazem trabalho informal, podendo se deslocar. A gente viu na cidade o comércio crescendo enormemente. Então, conversei também com muitos comerciantes, quase todos relatando aumento em vendas, aumento de 30%, alguns relatando mais do que isso. A gente pode verificar um aumento da arrecadação de ICMS de Caucaia no ano em que implementou tarifa zero, acima da média de outras cidades da região. Então, tem uma série de impactos aí que ainda estão em avaliação, mas que a gente já começa a ver resultados muito positivos. E esse resultado do ganho de passageiro. Porque todas as cidades brasileiras, elas vêm perdendo passageiro, para você ter uma ideia, desde 1995. O ano com o maior número de usuários no transporte público no Brasil, segundo a Associação Nacional dos Empresários de Ônibus, foi em 1995. Desde então, a gente tem queda de número de passageiro no ônibus, porque as pessoas foram migrando para moto, para automóvel, e porque as tarifas vão subindo, e aí você pensa que vai aumentar a arrecadação, mas quem pode, com a tarifa mais cara, pode migrar para moto, ou alguns, inclusive, deixam de circular. Então, a gente tem um problema no Brasil, que a gente está perdendo o usuário do transporte público. Nenhuma cidade consegue recuperar, exceto as cidades que implementam tarifa zero. Essas cidades têm aumentado o usuário no transporte público em 3 ou 4 vezes, como foi o caso de Caucaia. Agora, pelo que eu entendo, Caucaia deve ter o quê? Uns 360 mil habitantes por aí?
Pelo que eu entendo, as cidades que normalmente adotam essa nova modelagem para poder implantar a tarifa zero são cidades menores do que 500 mil habitantes, não é isso? Exatamente. Até esse momento é o que a gente está vendo. Em Caucaia, o sistema da tarifa zero custa cerca de 3% do orçamento municipal. Então, para a escala do município, eles têm conseguido atender bem e oferecer esse serviço para a população com um custo que não é tão expressivo. A tendência é que quanto maior for a cidade, esse custo também suba proporcionalmente. Então, não seria 3% do orçamento de São Paulo. Muito possivelmente custaria 8%, 9% do orçamento do município, talvez 10%, depende, mas é um orçamento muito maior. Então, para poder implementar a tarifa zero numa megalópole, ou mesmo em cidades de 1 milhão de habitantes, talvez a gente precise de recursos extras, recursos que venham do governo federal que não penalizem os municípios. Até esse momento, a gente sabe que para município médio, até 500 mil habitantes, eles têm conseguido absorver dentro do orçamento municipal. Agora, não existe país que tenha um bom sistema de transporte sem um sistema de subsídio estruturado e robusto. Então, a gente estava estudando o modelo da França, que eu acho que é um modelo muito bem produzido, em que cada empresa, ao invés de ter o Vale Transporte, que é uma coisa facultativa ali, você pode contratar ou não, cada empresa tem que pagar para cada funcionário um valor que vai para um fundo de mobilidade urbana, e esse fundo é redistribuído entre os municípios e os estados para financiamento do transporte. Por isso que eles conseguem que o metrô de Paris seja tão bom, que os trens, os metrôs em Lyon, em Toulouse, em Bordeaux, sejam tão bons, porque eles têm uma fonte estruturada, não depende do orçamento de cada ano, de disputar. E aí, quando você paga €1 num transporte público como esse, aquele transporte possivelmente custou 2 ou 3 euros, mas essa parte que foi subsidiada para um bom sistema. A gente tem um estudo apresentado, que acho que vale conhecer, chama Vale Transporte, feito pela Fundação Rosa Luxemburgo, que tenta aplicar o modelo francês no Brasil e mostra que seria possível arrecadar cerca de 100 bilhões de reais em todo o território nacional se a mesma lei francesa fosse aplicada no país com uma taxa de cerca de R$200 por empregado. A gente precisa começar a buscar soluções como essa. Enquanto a gente não tiver uma solução estruturada, robusta, com uma boa regulamentação, é muito difícil o sistema melhorar. Ou seja, seria uma espécie de solução coluna do meio, é isso? Até a gente chegar num modelo de financiamento ideal? Exatamente. A tarifa zero eu acho que é uma política interessante, precisa ser estudada. Eu sou entusiasta da política, mas também sou entusiasta de um bom sistema de transporte que pode ser pago, que tem, por exemplo, o bilhete social, que tem, por exemplo, o bilhete único mensal, que estimula as pessoas a usarem, que tem uma tarifa de fato módica. A tarifa no Brasil é muito alta, percentualmente, ao valor dos salários. Nossa tarifa é muito mais alta do que na Europa para o trabalhador, em relação ao salário médio dos trabalhadores, e que tenha um sistema bem ofertado. Para isso, a gente precisa de um bom marco regulatório também. Eu queria, antes de terminar aqui, falar, por exemplo, da PEC 25, proposta pela Luísa Erundina, que já teve as assinaturas, já começou a tramitar no ano passado, e que traz todo um marco regulatório para pensar essa questão do transporte, inclusive chama de SUM, Sistema Único de Mobilidade, né? Um similar ao Sistema Único de Saúde, para que a gente tenha fonte de financiamento, tenha responsabilidade de cada ente, tenha parâmetros de referência, para que a gente possa, de fato, estruturar uma política e não continuar dessa maneira, caso a caso, cidade a cidade, com um lobby muito forte das empresas. E para fechar, por que um prefeito não muda a modelagem? Se o prefeito de Caucaia fez, por que um prefeito ou uma prefeita de uma grande cidade, pode ser do Rio, de Salvador, de São Paulo, por que eles não fazem? Eu acho que falta um pouco de ousadia. Em Teresina, agora, no Piauí, vai ser implementado o metrô tarifa zero. Então, a primeira capital, que uma parte do sistema, não os ônibus, mas o metrô vai ser implementado com tarifa zero. A gente tem visto esse aumento acontecer e eu acho que os prefeitos deveriam olhar mais para isso. Foi feito um levantamento eleitoral nesse ano, né? A gente teve no Brasil uma taxa altíssima de reeleição, você sabe disso, de 80%, mas nas cidades que implementaram tarifa zero nessa gestão, que terminou em 2024, a taxa de reeleição foi de 90%. Então a gente teve ainda uma política que parece muito bem avaliada pela população, muito melhor do que ter aumentos de taxa de reeleição com emenda PIX, é ter com uma política que de fato beneficia a maioria da população. Sem dúvida nenhuma. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Aprendi demais com você aqui no assunto. Volte outras vezes. Muito obrigado, Natuza.
Procurada pela equipe do assunto, a Prefeitura de São Paulo diz que, desde 2019, tem uma política de remuneração das empresas que considera fatores como frota disponibilizada, horas de operação e quilometragem percorrida, e que, de 2021 a 2024, incluiu mais 3.300 veículos novos na frota municipal, todos eles com ar-condicionado. A Prefeitura diz também que colabora com a Justiça no caso das investigações que envolvem as concessionárias de transporte e que deu início ao processo de caducidade dos contratos dessas empresas. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações, receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.